E passando um pouco de tempo, Marcos abriu um portal até o mundo e ele contou que ele ouviu o pedido de socorro de uma criança que estava estranhando muito os pais dele, porque ele estava desconfiado que não eram os pais dele, mas parecia ser demais. Só que aí ele começou a achar estranho do jeito que ele se comportava, meio diferente antes, e começou a gritar por socorro, dizendo que eles não eram os pais dele. E o Marcos veio até aqui porque ele pressentiu que mais alguma coisa que estava ameaçando esse mundo e estava prestes a acontecer, e ele sente que o estranhamento dessa criança está relacionado a isso. E o Marcos acabou chegando até a casa onde estava esse menino e acabou vendo ele na frente da casa dele com uma bola e sentado meio assustado. E o Marcos se aproximou de lá e na hora que o menino viu o Marcos, ele acabou olhando para trás, vendo se os pais dele não estavam olhando, e ele perguntou se ele poderia o ajudar, já que os pais dele estavam muito estranhos, ele queria falar com alguém para tentar descobrir a verdade. E o Marco disse que ele veio justamente para isso e que ele ouviu o pedido de socorro dele e veio ajudar. E nesse momento, os pais do menino saíram e falaram: querido, não vai nos apresentar seu novo amigo? Por que não chama ele para passar um tempo conosco e comer alguma coisa? E o menino gritou que ele não era o pai dele, porque os pais dele nunca falariam assim com ele. E o Marcos acabou olhando com as câmeras que ele tinha nos olhos e escaneou o corpo daquelas pessoas e descobriu que eles eram robôs. E o Marcos acabou dizendo que realmente eles não eram os pais desse menino. E eles disseram, sorrindo, que isso era uma grande besteira, eles são sim os pais dele, eles cuidam dele com todo carinho e amor. E o menino disse que isso não é típico dos pais dele, os pais dele costumavam castigá-lo por quase qualquer coisa, e essa mudança repentina só aumentou a suspeita dele: vocês não são meus pais. E o menino correu e pegou na mão do Marcos e disse para ele correr também. E o Marcos correu e acabou pegando o menino no colo e correu rapidamente. Os robôs foram atrás, só que aí o Marcos acabou despistando eles. E o menino disse que ele tinha que ajuntar com os amigos dele, porque os amigos também estavam suspeitando que esses não eram os pais deles, porque as pessoas tiveram uma mudança repentina, estão agindo muito alegres e permitindo quase qualquer coisa. E ele está desconfiando que alguém acabou assumindo o lugar dos pais deles. E o Marcos disse que a situação era bem mais estranha do que ele pensava. E o menino disse que eles poderiam ir com os amigos dele, porque eles estavam querendo investigar. Eles ficaram observando os pais deles de longe, vendo como eles agiam, que era de uma maneira meio estranha. Ele não apresentava ficar cansado e muito menos com mil na frente deles, o que eles estavam estranhando muito. E até mesmo ele mostrava estar acordado a qualquer horário da noite, coisa que não costumava fazer tanto antes. E daí o Marcos foi andando com o menino e encontraram os amigos dele que deram um jeito de sair das casas. E eles falaram que eles haviam estranhado bem mais, juntado bem mais informações sobre os pais deles e descobriram que eles não são os pais deles de verdade. E o Marcos disse que a verdade é bem mais complicada do que eles pensam. E perguntaram quem era aquele homem. E o menino disse que ele acabou aparecendo lá na frente da casa dele e disse que veio ajudar para resolver esse mistério dos pais deles que não são os pais de verdade. E o menino disseram que ele é só mais um adulto que não iria acreditar neles. E o Marcos disse que ele é um ótimo detetive e consegue solucionar qualquer mistério. Eles disseram que duvidavam disso, como é que esse homem poderia ajudá-los. Ele nem sequer os conhece. E o Marcos disse que a verdade com relação a ele é bem mais complicada do que eles pensam e que ele pode acabar descobrindo o que realmente está acontecendo muito facilmente. Mas eles ficariam muito espantados com toda a verdade a respeito dele. E os meninos disseram que nada assusta eles. E o Marcos disse não. Então o Marcos abriu um portal lá na frente deles. E eles ficaram espantados com tudo isso. E o Marcos disse que se eles entrassem junto com ele, ele iria mostrar como ele conseguiria solucionar esse mistério. E eles também ficariam muito espantados com o que iria descobrir muito além disso. E o Marcos entrou no portal. E os meninos acabaram entrando empolgados. E chegaram na nave do Alex. E os meninos ficaram lá empolgados, olhando tudo que tinha por lá, sem acreditar que aquilo era real. E o Marcos acabou levando eles até um local para se sentar e contou sobre quem eles eram.
E os meninos ficaram impressionados, disseram que nunca nem sonharam que existia uma coisa assim. E o Marcos disse que agora que eles já sabem quem eles eram, eles iriam mostrar como eles conseguem resolver as coisas. E levou até os meninos no Globo do Tempo. E o Gabriel disse que já havia descobrido muita coisa. E disse que era meio perturbador, na verdade. E o Feliciano estava lá e eles começaram a mostrar lá. Disseram que, na verdade, essas pessoas que acabaram sumindo e foram substituídas por robôs estão em um local que está mantido em segredo, pelo menos para as pessoas que ainda não estão lá. E eles estão em uma espécie de utopia, no qual eles são substituídos por robôs na vida real e são colocados em umas câmaras e atingidos por um raio de um homem que tem o poder de fazer as pessoas caírem num sono, no qual ele vive uma realidade no qual todos os sonhos que são as utopias dessas pessoas acabam se realizando. E essas pessoas estão em câmaras que ficam alimentando elas e garantindo que elas permaneçam vivas. E nisso, e disse que enquanto essas pessoas estão lá, robôs que são cópias dessas pessoas estão à soltas por aí e só não estão mandando quase crianças. E esses garotos realmente conseguiram perceber que esses robôs não são os pais deles, porque os robôs estão agindo em uma versão tipo melhor dos pais, para tentar criar uma utopia para eles também, no que está tentando fazer com que ele viva uma realidade totalmente ideal. E eles estão fazendo isso, extraindo todo o dinheiro dessas pessoas e também para conseguir trabalho escravo, porque quando as pessoas são retiradas por não pagarem tudo o que deviam para eles, para ficar nesse sonho realizável, eles acabam fazendo qualquer coisa nessa cidade. E isso está sendo isolado do resto desse mundo. Só essa cidade que passa por isso. Mas aí eles estão pensando em acabar fazendo que isso seja expandido para mais outros locais. Só que tem um porém, o trabalho escravo é algo ilegal. Então eles ficam mantendo isso em grande sigilo. E essas pessoas elas estão escravas dos seus próprios sonhos e reais. E eles fazem de tudo para poder voltar para esse sonho. E é tudo causado por esse homem que tem esse poder de fazer isso. Só que eles descobriram que esse homem não era daqui, ele chegou para uma anomalia e conseguiu achar nesse poder dele uma grande chance de lucrar bastante. E o Marco disse que ele ia registrar tudo isso e ia acabar expondo para as autoridades, mas que eles tinham que ir lá e parar toda essa operação ilegal e também retirar o poder desse homem, porque isso pode causar um grande estrago na mente das pessoas. Então Marcos juntou todas as provas e tudo que eles descobriram e acabou comunicando às autoridades de uma cidade próxima e mais de outra. E as pessoas começaram a ver tudo isso, ficaram horrorizadas com as provas que acabaram recebendo de uma denúncia e acabaram indo até lá para checar. E quando as autoridades chegaram até o local que foi informado, perceberam que tinha umas pessoas lá tentando pedir que eles chegassem, falaram que eles não poderiam chegar assim desse jeito. E o Marcos acabou chegando lá com o Nordest e eles acabaram fazendo que a energia dos robôs acabasse e eles caíssem no chão, expondo que eram os robôs, de acordo com o que eles haviam ouvido na denúncia. E as autoridades começaram a invadir lá para encontrar os responsáveis por essa operação ilegal. E no momento que eles estavam entrando por lá, aquele homem que tinha o poder da utopia apareceu e atirou em raio nele para tentar prendê-los nos seus sonhos. Só que o Nordet acabou fazendo eles sumirem. E o Marco perguntou o que foi que ele fez. E o Nordet disse que não precisava se preocupar com isso. E as autoridades acabaram invadindo depois que ele homem viu que o poder dele não estava adiantando. E acabaram encontrando tudo que eles haviam ouvido na denúncia. E ficaram chocados com tudo que eles descobriram. E viram as câmaras onde estavam mantendo as pessoas. E acabaram aprendendo todos lá e descobriram as pessoas que estavam trabalhando como escravos. E depois de tanta coisa, que foi todo apreendido e fechado lá o local, o Marcos ficou lá com o Norbert. E o Norbert disse, mais um trabalho bem feito pelo denunciador. E o resto da turma apareceu lá. E disseram que já mandaram os meninos para as casas deles, que as polícias já haviam chegado até os pais daqueles meninos. E haviam dado um jeito nos robôs que estavam tomando o local daqueles pais. E o pessoal ficou dando uma olhada lá por dentro. E no momento, o Robert acabou gritando Ashira, não.